Meu bom dia para você. Eu te saúdo com a paz do Senhor. Chegamos hoje ao 14º dia do nosso desafio da sabedoria, 31 dias de provérbios. Hoje vamos aprender sobre a diferença entre o prudente e o insensato. Muitas vezes as escolhas parecem boas, mas levam à destruição. Como podemos discernir o caminho certo? Vamos aprender juntos com a palavra de Deus. Eu separei alguns ensinos principais para aprendermos juntos hoje. O primeiro está no versículo 1. Diz assim: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Vamos ler juntos. Está com a sua Bíblia aí? 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as próprias mãos. Esse versículo, ele não fala apenas das mulheres, mas de qualquer pessoa que tem responsabilidade sobre algo. Quem age com sabedoria, constrói, mas quem age sem prudência, destrói. Temos o exemplo de Abigail. Ela soube agir com sabedoria e evitou a destruição da sua casa. Em 1 Samuel, no capítulo 25, os versículos 23 ao 33. As suas atitudes, ela tem edificado ou tem destruído a sua casa, seu casamento ou a sua vida espiritual? Reflita sobre isso. Ensinamento 2 de hoje. Há caminhos que parecem certos, mas eles levam à morte. Vamos ler junto o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Nem tudo que parece bom é realmente bom. Precisamos atentar para isso. O diabo, ele engana as pessoas com caminhos que parecem corretos, mas que o fim deles levam à destruição. Vamos usar um exemplo de Salomão novamente, de Sansão, desculpa. Vamos usar o exemplo de Sansão novamente. Sansão, ele achava que estava no controle, mas o seu caminho levou à ruína. Você lê em Juízes, no capítulo 16, e versículos 20 e 21. E você? Você tem buscado a vontade de Deus ou apenas seguido o que parece certo aos seus olhos? Vigia, hein? Ensino 3. O prudente teme e se desvia do mal, mas o tolo é arrogante e confiante demais. Leia o versículo 16 comigo. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O sábio não brinca com o pecado, ele não se aproxima do perigo, mas o tolo se acha forte o suficiente para lidar com tudo e acaba caindo. José, ele fugiu do pecado e foi honrado em Gênesis 39:7, enquanto Pedro, confiando demais em si, negou Jesus. Lucas, no capítulo 22. Reflita sobre isso. Reflita agora, faça essa reflexão agora. Você tem sido prudente e fugido do mal, se afastado do mal? Ou tem se exposto a situações perigosas? Tem achado que não dá nada? Ensino 4. Eu não quero me estender muito. Quem oprime o pobre insulta a Deus, mas quem tem compaixão, esse o honra. Leia o versículo 31 de Provérbios 14 comigo. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, no caso Deus, mas o que se compadece do necessitado o honra a Deus. A forma como nós tratamos os necessitados reflete o nosso relacionamento com Deus. Quem despreza os fracos, despreza o próprio Criador.
Jesus, ele nos ensinou que quem ajuda o necessitado, na verdade, está servindo a ele. Pode ler lá em Mateus 25, no versículo 35 até o 40. E você? Você que está me escutando, você tem ajudado ou tem ignorado aqueles que precisam? Ensinamento 5. No temor do Senhor, há segurança e refúgio. Vamos ler os versículos 26 e 27. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor, ele não é medo, ele não é pavor, como se Deus fosse um carrasco. Mas o temor do Senhor, ele é respeito, ele é obediência. Quem teme a Deus, ele tem segurança, direção e vida abundante. Noé, vou usar como exemplo, ele temeu a Deus e foi salvo do dilúvio. Não só ele, mas toda a sua família. Está em Hebreus. E você, tem vivido no temor do Senhor? Ou no temor dos homens e do mundo? Provérbios 14 nos ensina que a prudência nos leva à vida e a insensatez nos leva à ruína. Nós já vimos isso em outros vídeos. Precisamos buscar o caminho de Deus, fugir do mal, ajudar os necessitados e viver no temor do Senhor. Aí teremos uma vida abundante. Eu deixo um desafio para você hoje. Peça a Deus discernimento para escolher o caminho certo e fuja de toda a armadilha do inimigo. Sua vida hoje é resultado das escolhas que você tem feito. O caminho de Deus traz paz e segurança, mas o caminho do mundo traz destruição. Qual caminho você vai seguir? Não ignore os alertas da palavra. Se essa mensagem falou com você, compartilhe e leve essa sabedoria para mais alguém. Amanhã, em Provérbios 15, aprenderemos sobre o poder da língua e como as palavras podem edificar ou destruir. Não perca! Deus te guarde e te direcione. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.